tal, mas tem uma coisa que também... Assim, olá, corredores! Que saudade de vocês e saudade nenhuma de frio, né? Eu sou a Roberta Palma, estou aqui com a Renata Monte Alegre, com o Zé Edu Garcia, para o episódio 59 do Corrida Cash. Tudo bem, meus amigos? Tudo bom, tudo bom, Zé? Tudo ótimo. Vambora! Ô Zé, você tá até eu tô toda encapotada aqui, tudo bem que eu tô com uma gripe que eu nunca tive na vida, que me derrubou, que me mandou pro PS, que me deixou na cama lá no Rio, enfim, né, Rê? Dei um trabalho do cão, tava mal pra caramba, e você, pelo jeito, se acostumou com o clima do sol da meia-noite, com o clima da Noruega, né? Porque eu tô aqui encapotada e você tá de camisetinha, cara. Como foi lá, Zé? Conta um pouquinho aí, só spoiler, tá? Tá, não, eu tô com frio, é que tá tudo fechado aqui em casa, mas tá bem frio. Mas de fato, né, tava na Noruega, né, pra Corrida do Sol da Meia-Noite, a Maratona do Sol da Meia-Noite, durante quase 2 meses dessa época do ano. O sol não se põe lá no norte da Noruega, em Tromsø, a cidade de Tromsø, que é uma cidade muito famosa para quem vai buscar para ver a aurora boreal, né, só que obviamente nessa época não é propícia para a aurora boreal, porque simplesmente não fica de noite. Não tem, nunca, né, Aurora? Não tem. Mas tem maratona, né? Tem maratona e largada às 8h30 da noite, justamente para a galera chegar né, meia-noite, por volta da meia-noite, com muito sol, né? E é muito legal, assim. Eu cheguei meia-noite e 40, né? Fiz a prova bem tranquilo. E aquele sol, né? Saí da arena lá, era 1h30 da manhã, com sol, muito legal, uma experiência bem bacana. Ficou a prova inteira com aquele sol de 4 da tarde, sabe? Sei. Sim. Que legal, né? Deve ser realmente... Bom, eu sou fã daqueles lados lá de cima, daquela região mais nórdica ali, né? Eu tenho muita vontade de conhecer aquela cultura e aqueles pedaços ali, fazer umas provas por ali. E essas características deles de natureza, de temperatura, né? Do sol e tudo mais, para mim, me atrai muito, né? É uma prova que eu acho que deve ser bem legal, né? Mas você bem bonita, bem bonita, Rô. É uma das provas mais bonitas que eu já fiz, tá? O visual ali aquelas montanhas ao fundo, né? Coberto de gelo, e aqueles de neve. Fiordes, né, Zé? E os fiordes, exatamente. Exatamente. Então, assim, uma prova tá entre as provas mais bonitas que eu já fiz, assim. E, assim, o frio não é tanto, tá? Tava por volta de 8 graus a prova, chegou a 6, é frio, claro, mas não é aquele frio que não dá pra suportar, assim. Dá pra se planejar direitinho, né? Cada um tem sua estratégia pra frio aí. Eu corri normal, de regata e short, mas não chega a ser... Esse problema não tá? Mas a prova é pesada, depois a gente vai falar mais dela. Legal. Agora, antes de chegar lá em Tromsø e para a Noruega, você parou na França, na Normandia, mais especificamente, que aí você também postou umas fotos lá, meu amigo, que você me pegou também, né? Porque filha de professora de história aqui, a hora que viu aquelas coisas que você postou, eu falei, PQP, meu, que legal, né? Então, você estava ali na Normandia, lá onde tem toda a história do dia D, da Segunda Guerra, e você participou de uma maratona uma semana antes lá, né? Foi uma semana antes do Sol da Meia-Noite, a Maratona da Liberdade, né? Maratona de la Liberté, que sai lá na praia, onde teve o dia do desembarque, lá o dia D, na Segunda Guerra Mundial, e chega em Caen, né, uma cidade, uma principal ali da Normandia. Então, um percurso histórico, assim, muito, muito legal mesmo, o clima de homenagens que eles fazem lá, o tempo todo a bandeira, as 4 bandeiras, né, não só da França, quanto da Inglaterra, dos Estados Unidos e do Canadá, que são os aliados, né, que venceram lá o exército nazista. Então, assim, o tempo todo as 4 bandeiras juntas, eles têm, né, um baita orgulho, aquelas casas de madeira na beira do mar, e aí lá tava calor, tá? França tava calor, porque agora é começo de verão deles lá. De verãozão lá, né? Pegamos bastante sol lá, mas baita prova também, tá? Prova grande, tá? 30 mil pessoas somando todas as distâncias. Duas provas para depois que você liberar os seus vídeos,
e a gente publicar aqui no Jornal Corrida, a galera assistir os vídeos, conhecer um pouquinho mais sobre essas provas e colocar ali no calendário, né? Tem muita corrida legal, né? Até fazendo rapidinho um parêntese aqui, porque a gente vai falar muito de corrida com viagem hoje, fora e aqui, né? Eu acho engraçado, porque nesse boom da corrida, de coisas da corrida que a gente vê, de excesso de informação sobre corrida, mais do mesmo, eu recebi um material, agora a moda, além de ser correr, é viajar para correr. Zé, desde quando você viaja para correr? Olha, 2011, a primeira maratona foi em Buenos Aires, né, que eu fui correr. 2011. Eu viajo para correr desde 2009. Rê, desde quando você viaja para correr? Poxa, a minha primeira maratona, Rô, 2015. Pois é, então assim, galera, desculpa, vamos desmistificar e desmodizar tudo isso. Não é moda agora, não é de agora, sabe? Um monte de gente faz isso faz tempo. É que agora, dentro da bolha da corrida, parece que a coisa aumenta, sabe? Mas existe um monte de provas. O Zé já fez relação de 42 provas de maratona legais e diferentes para fazer pelo mundo. A gente já fez sobre os 21K. O Zé já foi correr na Patagônia e eu também. O Zé já correu lá onde tem a maior medalha do mundo e a gente já fez material. Ou seja, tem muita coisa. Não é modinha de agora, gente. Sabe? Tem muita coisa legal. O importante é você buscar informação e ficar menos nessa elucubração que a galera fica ali nas redes, sabe? Tem muita informação legal. A gente aqui no Jornal Corrida tem essa preocupação e busca trazer isso. O Zé tem um calendário anual absurdo, maluco. A Rê faz as provas dela, eu estou voltando e fazendo algumas e também trazendo coisas. Ou seja, tem um monte de oportunidades e opções do viajar para correr e que não é modinha. Aliás, eu queria fazer uma ressalva sobre isso, porque tem um problema sobre Maratona do Rio, e aí já entrando no assunto Maratona do Rio, que é cheio de problema, mas a gente não vai entrar em todos, porque já deu muito, né, meus amigos, por favor. Mas tem um problema que eu achei muito grave que tem a ver com isso. Pessoas que nunca foram, grupos compraram kits, não sei se vocês viram isso pela internet, de não sei quem, e que depois sumiu dinheiro, sumiu kit, sumiu tudo, sabe? Então, o viajar para correr também requer cuidado, tá? Então, prestem muita atenção nisso. E no final desse nosso papo aqui, eu vou falar de novo disso, sobre viajar para correr, dando um feedback de coisas que a gente fez nos últimos eventos que nós tivemos, que foi muito legal, que foi muito positivo, e que nós já fizemos lá no passado, Zé sabe disso, e que a gente está voltando a fazer, né? Mas já a gente volta nisso, tá? Zé, que mais que você tem? Você tem, falando em viajar para correr, a gente tem um assunto aí sobre Boston, que foi uma situação nova que rolou aí, e como a gente não gravou a semana passada, a gente não falou disso ainda. O que está rolando sobre índice, descida, enfim, de Boston? Conta aí para gente. Um assunto que há muito tempo se fala, e a organização de Boston nunca quis tocar no assunto, mas dessa vez ela anunciou sim regras, né, para quem faz a qualificação em maratonas de descida. A gente sabe que, principalmente nos Estados Unidos, é muito, sim, tem várias ofertas de maratona, aquela maratona que sobe, larga no topo da montanha e chega na cidade, que um desnível absurdo. Índice, né? Porque favorece demais, claro, favorece demais. O cardio é outro, alivia demais, tá? É comprovado, tá? Que favorece demais. Conheço gente que faz o tempo todo, no determinado tempo aqui, foi para uma prova dessa, tirou 15 minutos, 20 minutos de uma hora para outra, sem treino especial. É quase um doping, né? É quase um doping. Exato. Só que assim, até então era permitido, né? Permitido, ninguém não tinha nada que proibisse, então as provas poderiam, a pessoa poderia. Conheço muita gente que se qualificou, né? E tá tudo certo, até então estava dentro da regra. Porém, agora a organização de Boston divulgou regras quanto a isso para a prova de 2027.
tá? Quando for Então, vai começar a janela. Para 2027, algumas maratonas que antes eram consideradas e são com essa característica que tem mais descida, elas não vão estar valendo. Exato. Não, na verdade é o seguinte. E por que 27? Porque a janela já está aberta, né? Para 26. A janela. Então, assim, seria injusto se alguém conseguiu já antes do jogo mudar, né? Então, eles fizeram para 2027. E qual que é a regra? Tem um escalonamento, não é que não pode, mas assim, percurso que tem um desnível entre 957 metros, né, 914, 957 metros de desnível, ou seja, quase 1.000 metros aí de desnível. O tempo que você fizer vai ter um acréscimo de 5 minutos. Tá? Então, o tempo que você fez numa prova dessa, soma 5 minutos e aí vai ver a tabela do índice. Tá? Até porque é quase 1.000 metros, né? É uma bela descidona, né? É uma bela montanha, né? Abaixo. Eu acho que tá no lucro, tá? Eu acho que a pessoa tira mais do que 5 minutos. Eu também acho que 5 minutos ainda é pouco. Aí, de 914 a 1828, é número quebrado assim porque eles fazem em pés, né? Por isso que sai quebrado em metros. Aí a soma é 10 minutos. Tá? Então, até 1.828 metros, ou seja, é quase uma queda livre. Meu Deus. É uma prova assim, simetria de trail, né? É uma montanha. Mas só de descida. Só de descida. Ladeira abaixo, literalmente ladeira abaixo. Nesse caso, soma seu tempo 10 minutos. 10 minutos. E aí, acima de. Ou seja, desnível maior do que 1.828, aí sim não é permitido. Sim, tá? Vida. Então, essa é a regra divulgada. Acho que muita gente se incomodava com isso, muita gente entra e fala, não vale. Tal. Enfim, até então valia, agora tem essa regra aí. Agora eles se posicionaram. Exato. Tem essa regra que vai ser válida na janela de 2027. 27. Então, galera, quem quer aproveitar essa brecha aí, já Elvis está terminando, né, o prazo para aproveitar a brecha para 2026. Até setembro, né? Até setembro ainda consegue fazer para 26. Tem que achar ainda um... Ô Zé, e você já fez alguma dessas maratonas aí, ladeira abaixo? Não, nunca fiz, mas quero fazer, tá? Mas que eu tenho vontade de fazer, só para ver. Curiosidade aí para ver. Tem um circuito, tem algumas provas americanas, é muito forte nos Estados Unidos, tá? Eles fazem muito voltado para fazer índice. E tem um circuito de provas lá, que ela tem 4 ou 5 etapas, todas são montanhas abaixo, ladeiras abaixo. Que coisa, que barato, é curioso mesmo. Bom, tem um mercado só disso, né? Pelo menos agora a regra está definida, né? E a partir de quando passa a valer. Então, apesar de que eu acho que ainda tem uma boa gordura aí, né? Como o Zé falou, eu acho que 5 minutos só para quase 1.000 é pouco. E mesmo para 1.810, eu também acho pouco, na minha opinião, humilde opinião. Tá? Mas agora tem uma regra mais definida. Antes da gente entrar em outros assuntos, não sei se já tem mais alguma coisa de Boston, eu queria falar rapidinho de um assunto que está rolando aí essa semana, que é o Corre Ibirapuera, corre no Ibira. Até porque vocês dois correm no Ibira, né? Vocês treinam no Ibira, né? Então, assim, o Ibirapuera está lançando essa semana a Urbia, né, que é a gestora da concessão do Parque do Ibirapuera, está lançando essa semana uma assessoria de treinamento dentro do Ibirapuera. Eu tô levantando mais informações, eles não me passaram ainda. Vai ter um evento nos próximos dias, eu vou participar desse evento, então eu vou trazer algumas informações aqui com exclusividade para vocês. Mas o que já tem? Né? Então, é uma assessoria esportiva gerida pela Urbia, que é a gestora do Parque do Ibirapuera. Parece que vai ser usado do espaço da Casa Centauro, que não é mais Casa Centauro, né? A Centauro não tem mais espaço lá dentro do Ibirapuera, então eu não sei efetivamente, vou saber e trago no próximo podcast, trago em vídeos aqui pelas nossas redes, o que vai ter lá nessa
antiga Casa Centauro, que agora é a Casa do Corre, no Ibira, né? Não pode ser a Casa do Corre, porque Casa do Corre é um nome que é da Olímpicos, e o Ibirapuera é Nike, né? Ai, que briga de marcas, nossa senhora! Né? Enfim, mas vai ter alguma coisa lá, tem essa assessoria de imprensa, essa assessoria esportiva, essa assessoria de treinamento. Quem vai treinar? Quem está cuidando do treinamento dessa assessoria é o Jorge Luiz, que foi treinador do Dani Chaves, que foi treinador do Danielzinho, que foi até colaborador do Jornal Corrida e da nossa plataforma de treinamento de corrida, quando a gente montou antes da pandemia, né? Mas eu ainda não tenho muitos detalhes, então a única coisa é que eles estão lançando. A gente sabe, Rô, que vai ter alguns benefícios, né? Vai poder ter... Vai pagar menos treinamento, vai ter isotônico e vai ter gel de carbo lá dentro, vai ter massagenzinha, vai ter uma série, vai ter o banheiro de graça, o banho de graça, o lobby de graça, enfim, vão ter uma série de coisas lá, né? Mas vamos aguardar essa minha ida no Ibirapuera ainda essa semana, a gente traz na próxima semana o que efetivamente vai ser isso e como efetivamente vai funcionar esse Corre no Ibira. Aí, joguem as pedras, né? Muita gente discutindo nas redes sociais. Mas eles começaram a cobrar dos treinadores, das assessorias que estão lá, e agora eles montam as assessorias. Gente, a gente vive em que mundo? Faz parte do jogo, né, Rô? Pois na boa, sério, Zé. Tava na cara que isso ia rolar alguma hora. Tava na cara que a Urbia ia vestir uma camisa junto com um programa de treinamento. Sabe? É o óbvio, é o jogo. Né? É o jogo do capitalismo que a gente vive. Né? Os caras estão lá, vão continuar lá, não vai mudar em nada para quem está lá, tem que pagar sim, porque está na gestão. Tem uma série de pontos que a gente levantou e que, inclusive, a relevantou, fez uma pesquisa muito legal, que eu vou levar todos esses pontos para a URB, assim, como que é isso junto ao contrato de concessão, junto ao Ministério Público. A gente não sabe nada disso. Está tudo certo? Para eles estarem fazendo, deve estar. Deve estar, mas vamos lá. Mas ninguém falou nada disso. Então, vamos trazer cenas dos próximos capítulos em breve, tá? Sobre o assunto Corre no Ibira, treinamento no Ibira, assessoria no Ibira, né? E a gente mostra mais para vocês. Mas, de cara, na minha opinião, primeira coisa, faz parte do jogo, que é o que o Zé falou. Segunda coisa, parece que vai ter uns benefícios que vai possibilitar acesso a mais pessoas a ter um treinamento de um jeito mais fácil e prático. Porque parece que vai entregar essa praticidade e facilidade e também me parece que vai ser mais barato do que a maioria das assessorias que estão ali. Então, isso tem que ser levado em conta. Né? Não vou falar, eu pensei uma coisa aqui que eu vou deixar para falar em outra hora, tá? Não, vou falar. Na verdade, o Parque de Ibirapuera já é a maior comunidade de corredor desse país. Já é a maior comunidade de corredor desse país. Desculpa a Lagoa Rodrigues de Freitas, no Rio, desculpa os outros points pelo Brasil afora. Como tem corredor no Ibirapuera? Não tem um ponto único nesse país que reúna num único dia tanto corredor. Então, o Parque do Ibirapuera já tem essa comunidade ali. Ele tem que trabalhar essa comunidade, ele tem, na minha opinião, tem o dever de trabalhar e oferecer serviços para essa comunidade. Pago, caro, barato, aí é o jogo, né, Zé? Aí é o jogo, né? Aí quem define é mercado, aí é outra história e pronto. Mas eles têm obrigação, eles demoraram muito, estão demorando muito com uma série de ações para o público que corrida que está ali todo dia. Estão demorando para se aproximar desse público que faz aquilo acontecer todo dia Que horas você chega lá, Zé, que abre?
Abre às 5. Das 5 às 23. Né? Demorou. E agora a gestão é uma gestão de um negócio, de uma empresa. Né? Não sei o que vocês acham. Falei demais já. Não, é isso mesmo, Rô. E falta informação, eu acho que é isso que você falou, vamos atrás da informação, porque o que é claro, eu acho que está muito claro, né? Muito óbvio, até em função de tudo que está rolando com a corrida. Mas o como é que é o importante de entender nessa história, né? E como você falou, eles têm esse potencial, né? Que é o Parque Ibirapuera, mas assim, como eles vão fazer para que a corrida seja mais acessível para outros públicos que não estão podendo ir no Ibira hoje? Eu acho que o potencial que eles têm é também esse, de tornar a corrida ainda mais acessível. Eles têm outros parques não só em São Paulo, como pelo Brasil. Né? Então, exato. Então, essa força é muito grande. Como é que eles conseguem fazer para que a corrida seja cada vez mais inclusiva, né? Que eu acho que esse é o objetivo de todo mundo. Eu acho que inclusiva, e parece ser uma palavra chata, mas eu acho que é estruturada. Porque corrida, como envolve aquilo que eu sempre falo, envolve corpo humano, não é achômetro, não é aquilo que muita gente fala, é só pôr um tênis e ir. É só pôr um tênis e ir, Zé? É só pôr um tênis e ir? Não é só pôr um tênis e ir. Então, eu acho que precisa dessas estruturações que algumas marcas estão trazendo para o mundo da corrida. O que a Urban está fazendo, o que a Strava, de alguma forma, também está fazendo pelo mundo todo. Tá? Isso é um outro assunto que depois, em um outro podcast, a gente pode falar um pouquinho. O que a própria Olímpicos vem fazendo entre as marcas, o que a ASICS faz no Bruno Covas, você entende? Então, já existe certos movimentos de marcas dando essa estrutura para o mercado que cresceu demais, gente, e é o caminho, não tem jeito. Não tem jeito. Né? Tem que ir por aí, não dá para ir de outro lado, porque a gente corre, a gente precisa de água, a gente precisa de hidratação, a gente precisa de um banheiro, a gente precisa que, se aconteça alguma coisa, ter um suporte médico, a gente precisa de um monte de coisa, seja num local de treino, seja numa prova de corrida. E corredores, amigos queridos que acompanham a gente, podem me xingar aqui embaixo. Não sejam simplistas. A corrida não é só pôr o tênis e correr. A corrida, a prova de corrida, não é só um número de peito, uma banana, um copo de água, uma medalha. Exato, isso aí. As pessoas estão simplificando de um jeito muito ruim. O seu kit de prova não é só o que cabe dentro daquela sacolinha, viu? Muito mais. Então, eu acho que a gente tem que falar mais disso, mas a gente tem que falar disso com cuidado, porque as pessoas estão falando coisas assim absurdas. Eu vi até político essa semana, diz que fez o orçamento de quanto custa organizar a corrida da ponte. Na boa, eu tive que me segurar para não responder, senhor vereador de Niterói. Tá? Eu não vi a planilha toda. O senhor comentou algumas coisas, tá? E se o senhor quiser responder, o Jornal Corrida está à disposição para a gente gravar um bate-papo. Fica à vontade para chamar a gente, tá? Eu vi o senhor colocar algumas coisas, mas assim, onde fica a cronometragem? Quanto custa uma cronometragem? O senhor colocou gradil, o senhor colocou tenda, o senhor colocou medalha, o senhor disse que não vão cobrar a taxa para fechar, ok, mas são 8.000 pessoas. Hoje eu peguei um orçamento de uma organização de uma prova para 5.000 pessoas. Gente,
É camiseta, é sacolinha, é o alfinetinho. Não se esqueça que tem o número de peito que é impresso, tem o chip que vai no número de peito, o chip é a cronometragem, tem os tapetes de cronometragem, tem os equipamentos. Ou seja, é um mundo de coisa que faz esse preço. Desculpa, uma corrida para 8 mil pessoas, por mais que o governo não cobre a taxa de fechamento da ponte, não custa só 700 mil reais. Desculpa, não custa só. Para 8 mil pessoas, não custa só 700 mil reais, principalmente no estado do Rio de Janeiro ou no estado de São Paulo. Pode custar lá longe, em alguns outros estados, mas em São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro, não custa uma prova para 8 mil pessoas, só 700 mil reais, não custa. Não, e essa informação de que o governo não vai cobrar a taxa, Rô, a ponte, ela é uma concessão, o governo já não tem mais nenhum tipo de... ele não pode resolver nada ali. Quem resolve é a concessionária. Mas por mais que a concessionária não vá cobrar, por mais que a concessionária confirmou que não vai cobrar nada, tá? Ok, não custa, não é só aqueles números, aqueles itens que foram falados naquele vídeo. Tem muito mais itens que compõem. É sério, eu peguei um orçamento hoje de uma prova fora de São Paulo para 5 mil pessoas para acontecer no ano que vem. Sim. Tá? E estava ajustando isso. Tem item que não acaba mais. Cadê as ambulâncias? Quantas ambulâncias você contou? Quantas ambulâncias não precisa ter naquela ponte porque você tem que ter uma saída muito rápida se acontecer alguma coisa com alguém? Você sabe quanto custa cada ambulância? Né? Enfim, galera, a gente está falando tudo isso por quê? Porque é muito legal, porque a gente está vivendo uma bolha, porque a corrida está crescendo, mas é muito importante a gente prestar atenção na informação que a gente consome e principalmente na informação que a gente transmite. Tá? E aí, sem modéstia nenhuma, eu vou enaltecer o trabalho que a gente faz no Jornal Corrida, né? Porque a gente vai atrás da informação, a gente vai atrás de levantar, por mais que os haters cheguem lá, nem leem o que a Rê escreveu e já começa a criticar a Renata. Eu tenho vontade de bater em alguns que entram lá, Rê. Eu não sei como você tem paciência, né? Mas assim, a gente levanta, a gente conversa com um, a gente conversa com o outro, a gente tem fonte, não sai da nossa cabeça. E o problema é que a maioria que senta na frente de uma tela hoje para gravar fica saindo da cabeça. Não, mas olha, porque o kit não pode ser só uma sacolinha só com isso. Não, porque uma corrida não custa tudo isso. Uma corrida custa... Para fazer uma corrida, você precisa disso, 10 itens, pronto, acabou. Oi? Vamos pesquisar. Vamos levantar, vamos falar com o mercado, com 1, com 2, com 3, com 4, com diferentes regiões e vamos trazer informação de verdade para os corredores, para os nossos amigos, para a gente poder opinar e escolher. Né? Porque quando a gente trabalha com informação de verdade, com conhecimento, a gente oferece oportunidade para todo mundo opinar e escolher. Né? Inclusive, até furando a própria bolha da corrida, que foi o que aconteceu quando o post, inclusive, que o Zé nos ajudou, né? Chegou no Globo. O Zé, lá, o que mesmo? Como que é que o Zé foi chamado? Ou você, sei lá. Você viu, Zé? Você estava fora, né? Você não viu que você saiu até naquele colunista, Anselmo Góes, no Rio de Janeiro, famoso colunista do Globo? Você nem viu isso, eu não vi, eu estava fora. Pois Zé, olha só, tá vendo? Zé. Olha o que você perdeu aqui. Anselmo Góes só fala de... são anos e anos de tradição. Sim, conheço. Da nossa época. Exatamente. Né? E foi lá, destrinchou tudo que vocês fizeram. Eu adorei, eu ria muito. Foi sim. Bom, meus amigos, o papo tá bom, mas para encerrar, vamos passar rápido, que a gente não falou disso ainda, sobre Maratona do Rio. Tá? Não tem como não falar de Maratona do Rio. Tem muita coisa para falar de Maratona do Rio, só que a gente também já conversou, né, internamente,
E a gente decidiu que algumas coisas a gente vai falar só quando a gente ouvir os lados. A gente não sai aqui elucubrando, tá? Então vamos lá. Rê, foi sua primeira vez no Rio de Janeiro. Eu vou só te perguntar. Foi minha primeira vez. Qual que é, para você dar a sua visão do caos, do céu e do caos do Rio de Janeiro, Maratona do Rio 2025? Conta aí. Foi uma, assim, momentos de céu e de inferno, Rô. Então, começando ali, eu participei da prova dos 5K, que foi a primeira do festival ali, né? E depois dos 21. Mas acompanhei 10K, sem dúvida nenhuma, e principalmente os 42. Então, deu para ter uma visão bem ampla. Inclusive, nos 42 foi a primeira vez que você ficou com o seu coletinho de imprensa bem ali na frente da linha de chegada, né? Foi uma emoção. Estava chegando, né, Rê? Foi, Rô, foi assim, muito emocionante mesmo, uma experiência muito bacana. Mas voltando, então, no pré-prova, né? Vamos lá para pegar os kits. Realmente, eu acho que ali começou a minha surpresa. Eu imaginava já a quantidade de gente muito grande, uma estrutura grande também ali na Casa Maratona, mas a dinâmica de como as coisas estavam se desenrolando ali é que eu acho que começou a ser muito complicado. A gente acompanhou, né, Rô, desde o início, o que eles estavam dizendo em termos dos horários, das pessoas irem no horário que foi marcado, quando você comprava a sua inscrição, você já agendava o horário que você ia retirar. Mas aí, conforme as coisas foram passando, os dias, as pessoas começaram a perguntar, poxa, mas eu posso ir em outro horário? E podia, mas era melhor que mantivesse... Ficou tudo assim muito confuso. E aí, quando eu fui, por exemplo, retirar o meu kit, eu já fui com essa expectativa, se eu já podia retirar todos os kits, porque eu tinha essas duas provas, ou eu teria que voltar em dias diferentes, que era como eu tinha feito a minha inscrição. E não, foi dito que ali eu podia retirar os kits de uma vez. Então, já começava ali uma coisa assim, meio confusa, porque a gente imagina o seguinte, numa prova que você tem 85% das pessoas de fora do Rio de Janeiro, as pessoas têm um controle muito difícil das suas agendas, de voo, horário de voo, de ônibus que chega, check-in no hotel, e aí você tem que compor tudo isso com horários para você ir retirar o seu kit. Então, as pessoas realmente, assim... vou tentar tirar o meu kit, e chegava lá e conseguia, entendeu? Então, isso já começou uma confusão muito grande, uma quantidade de gente nas filas muito grande, a ponto de alguns dias você ter pessoas fazendo 3 horas e meia de fila, 4 horas no sol, para no dia seguinte correr. Então, começou ali já... A fila toda lá embaixo, depois daquele monumento dos pracinhas do Exército ali, quase lá no Santos Dumont. Nossa. Não, assim, um show de horror mesmo, porque, assim, se já ali começava essa confusão, o que seria depois, né? Como seria a experiência? E sempre assim, a gente ouviu falando, né, ao longo do tempo, a experiência de prova, a experiência na Maratona do Rio e tal. A experiência ali já começou bem complicada, né? E aí, então, e os horários também de operação, não da Casa Maratona em si, mas de entrega de kits. Então, a partir de eles tentavam evitar que, enquanto estivesse rolando as provas, e tinha prova nos 4 dias, né? Não haveria entrega de kits. Então, isso também deixou as pessoas muito, assim, confusas, porque a Casa Maratona estava aberta, mas os kits não dava para pegar kit. E assim, exatamente por que isso estava acontecendo? Se a pessoa ficou 4 horas e meia para pegar um kit num dia, e no dia seguinte, a entrega de kit só começava às 11 da manhã.
sabe assim, e eu até agora não entendi o motivo disso do ponto de vista logístico até. Eles queriam evitar, eu ouvi muitas coisas, né, de que eles queriam, desde que eles queriam evitar um trânsito ali na Casa Maratona enquanto estivesse rolando a prova, até de que os staffs que entregavam os kits eram os mesmos que entregavam a medalha água e banana. Exato. Então, eles tinham que fazer ali uma... Eu não sei, realmente não sei o que justificava isso, mas foi bem confuso. Então, essa entrega de kits realmente precisa ser revista para uma prova que, pela primeira vez, a gente teve os 4 dias, né? Com mais de 60 mil pessoas inscritas, então o volume era muito grande, mas essa logística complicada, imaginando que você tem um número tão grande de pessoas de fora do Rio de Janeiro, então, que não tem controle sobre suas agendas, vamos dizer assim. Então, exigir isso também é muita gente chegando direto, vindo ali do muita aeroporto. Gente de mala. Muita gente. E aí chegava, via aquela fila enorme, voltava, ia para o hotel, sabe assim? Uma coisa assim completamente só colocando confusa. em cima da parte do inferno também, Rê, a minha impressão, né? Eu tive nas últimas 4 edições da Maratona do Rio, e tinha ido lá no passado, há muito tempo atrás, antes de ser do Infactory junto com o Spiridon. Quando eu fui a primeira vez, agora, no meio da pandemia, quando teve lá e eu fui pela primeira vez, nesse novo formato, eu fiquei besta com a entrega, eu fiquei besta com a Casa Maratona, com aquele ambiente, com um monte de coisa, com você poder circular e fazer um monte de coisa. E dessa vez, eu fiquei besta de você não conseguir fazer nada. Uhum. Porque não dava para fazer nada, não dava nem para encher o copinho de água que a gente ganha lá, que eu acho que é uma sacada super legal, porque naquele calor do Rio de Janeiro você não precisa ficar comprando água. Até para isso era difícil. Não dava para você andar, não dava para você ver ativação. A menina postou um vídeo cheio de brinde das ativações. Tá, legal, ela passou o dia inteiro lá, mas, tava insuportável. Arena, depois de 4 horas de fila, Rô, você quer você quer sair dali, entendeu? Você a Arena e a Casa Maratona este ano estavam insuportável. Não sustenta mais. Se eles querem crescer, eles têm que repensar isso. Tá? Sim. Perdeu aquela coisa de comunidade, aquela coisa de interagir. Eu passei mal. Enfim, as pessoas sentavam no chão em qualquer lugar porque não tinha onde sentar e estava calor e passava mal. Sendo que você vai correr 21 quilômetros no dia seguinte. Oi? Sim. Sabe? Estava muito caótico. Caótico é a palavra de toda a experiência na Maratona do Rio desse ano. Desculpa. Então, e aí, Rô, eu acrescento assim a esse caos aí que você fala, do ponto de vista da comunicação visual da prova. Porque a gente via no digital, vamos dizer assim, estava tudo tão lindo, né? Era uma coisa tão forte essa comunicação, um padrão, era muito bacana. Quando isso se traduziu no analógico, que a gente foi ali pro aterro do Flamengo, e, gente, eu tô falando aí da prova de 5K, tá? Que foi a minha primeira experiência de prova. E eu não sou do Rio, então eu estava junto com as 85% ali da galera que não é do Rio de Janeiro. Eu fiquei absolutamente perdida quando eu cheguei no hotel. E olha que eu escrevi pra caramba a respeito dessa prova. Eu imaginei que eu chegando ali, eu ia saber o que estava acontecendo. Não tinha uma placa, até eu achar o meu pelotão de largada, assim, foi uma coisa... Eu só descobri o meu pelotão quando eu estava no meio já dentro do pelotão, que eu vi um cartaz, assim, com a cor do meu pelotão, porque até então não tinha isso. E até eu saber se era para a direita ou para a esquerda. Olha, a comunicação visual do evento na prova, muito, muito ruim. Muito ruim. Sim. E aí, eu acho que isso se soma ao problema que deu, né, na prova de 5K, que foi
a quantidade a mais de pessoas correndo ali, pipocas, ou pessoas que estavam inscritas em outras provas e que vieram correr ali. Você está falando de uma prova de 5K num feriado. À tarde. Assim, exato. Então, você chega ali e a gente não tem nem que acordar cedo, porque é à tarde. Do aterro, que eu acho que já é o Parque Ibirapuera do Carioca. Assim, é um centro já de chamar, né, de atletas. Você chega, tá rolando uma largada, que quem quiser entrar, entra, porque foi assim que eu vi, pelo menos, acontecer no meu pelotão, né? Ninguém ficou, não existia um controle de número de peito, nada. A quantidade de gente correndo aquela prova foi muito maior do que a quantidade de gente que eles estavam esperando, sem dúvida nenhuma. Mas aí eu acho que é assim, é um erro. Talvez eles tenham subestimado a prova. Subestimaram? Você ter um feriado de sol... Eu acho ao contrário. Eu acho que eles superestimaram a estrutura deles. Mas, não dá para superestimar, porque não tinha estrutura nenhuma. A estrutura montada ali na Marina daria conta. Na verdade, se a gente for fazer um paralelo, a estrutura é a mesma dos anos anteriores e você aumentou muito o número de pessoas. A entrega da banana e do Gatorade estava ali no mesmo canto, aquele zigue-zague para fazer ali, para conseguir pegar as coisas, estava ali no mesmo canto. A estrutura era praticamente a mesma. A única coisa que eles fizeram, eles tiraram aquela tenda enorme das lojinhas e colocaram mais ativação de marca. O palco estava ali, a tenda VIP enorme estava ali, a tenda da Mas água... Mas isso era na casa da maratona, eu digo na largada, no pórtico de largada da prova. Também, não tinha nenhuma estrutura. A estrutura é a mesma dos anos anteriores. Então, assim, eles aumentaram absurdamente e aparentemente era tudo igual. A única coisa que eu nunca tinha visto era uma sala de imprensa que esse ano teve, que a gente até foi para lá. Tá? E um posto. A segunda coisa era aquela tenda do atendimento médico enorme que eu acabei indo lá ao dia que eu passei mal. Você entende? Essas são duas coisas que eu não vi nos anteriores. O show de horror no 5K foi... Eu, realmente, a hora que eu cheguei com 40 minutos de prova. Tinha um monte de medalha, não tive nenhum problema. E eu fiz uma coisa que eu sempre faço, que é eu destaco o voucherzinho, porque eu guardo o número de peito. E já aconteceu isso. A galera corta e... né, rasga, enfim. Então, eu destaco. Eu entreguei para o rapaz... E ele, tipo assim, foi uma surpresa para ele, sabe? Mas eu, naquele momento, eu achei que a surpresa foi porque eu cortei. E não porque era para entregar, entendeu? Que aquilo servia para alguma coisa. Mas, enfim. Então, a hora que eu cheguei, eu peguei minha medalha, tinha um monte de medalha ali, enfim, não achei que tivesse nenhum tipo de caos nesse sentido. Depois... foi que eu comecei a receber uma série de mensagens, e, inclusive, aí eu acho que é o segundo ponto, né? Pessoas que receberam a medalha de 10 quilômetros, no lugar da de 5 que tinha acabado. Gente, como assim? Quem que tomou uma decisão dessa? Olha, na verdade, realmente... honestamente, eu acho que ninguém. Posso falar aí, na loucura, tá lá a tenda com todas as medalhas, foram lá, pegaram a caixa, a hora que abriram a caixa, era de 10, vai 10 mesmo, porque já tá tudo... Meu Deus, mas isso não... Na boa, eu acho que é isso que aconteceu, né? Mas só para a gente não se esquecer muito mais, Rê, eu queria que a gente fosse para o melhor, já que você nunca foi lá. Então, duas coisas que me chamaram muito, muito atenção. Primeiro, Rô, largada por ondas. Deu muito certo. Nas duas provas que eu participei, e a segunda prova foi a de 21, que tinha a quantidade maior de pessoas, mais de 25 mil pessoas, né? A largada por ondas funcionou muito bem, muito bem. Foi, acho que, um acerto grande e importante, porque era um medo que a galera tinha, né? É sempre um gargalo, né?
Sim, sem dúvida nenhuma. Então, foi bem, eu acho que deu muito certo. E a segunda coisa, que aí foi uma surpresa para mim pessoalmente, Rô, foi que eu já tinha ouvido falar, mas ali eu vivi a experiência, que foi a torcida. É impressionante, é muito legal. A torcida no Rio de Janeiro, olha, é uma coisa, em termos de, assim, de nível de Brasil, eu acho que ela é surreal, é muito bacana. E até um ponto, Rô, que foi assim, um ponto ruim, vamos dizer assim, uma expectativa que a galera tinha que era com relação à mudança do percurso ali no Museu do Amanhã. Uhum. Que mudou, né? E teve toda aquela. Teve gente que gostou, teve gente que não gostou e tal. Mas essa mudança, ela trouxe assim um encontro de tribos ali muito interessante. Foi muito bacana. Isso falando nos 42, né? Que era o pessoal que estava saindo da festa da Budweiser e a galera da corrida passando, né? Exatamente. Isso, olha, é um encontro de tribos que quando rola é muito bacana. Eu já tive algumas experiências nesse sentido. É muito legal essa energia, essa troca de energia, assim, de tribos realmente, né? Mas, enfim, eu achei que a torcida foi, assim, é fenomenal, é muito bacana. E esperar que isso seja uma coisa que a gente veja cada vez mais em outras provas no Brasil, né? Parabéns, Rio, nesse sentido foi, assim, o Carioca, eu acho que talvez seja uma das coisas mais legais da Maratona do Rio. Que legal, legal. Eu quero levantar, para a gente acabar, o que eu trago dessa Maratona do Rio, fora a gripe. E uma overdose de posts, de assuntos e de lacrações na mídia social, né? Foi o trabalho que a gente fez ali no Socialtel, tá? Sim. Então, a gente fez essa parceria com o Socialtel da Lapa. Quero agradecer ao Socialtel da Lapa, que recebeu a gente. Eu e a Rê passamos quase que a semana inteira lá, né, Rê? Outros corredores ficaram lá. Estava cheio de corredor lá. Menos de 1 quilômetro da Expo, da largada. Tem metrô para ir para o lado de lá, 200 metros. Ou seja, muito legal. A Rê, eu já conheci o lugar, a Rê não conhecia. Os quartos super legais, decentes, café da manhã antecipado, bom, né, Rê? Muito, muito, Rô. Assim, a vibe do lugar muito bacana, porque fica num casarão, mas por dentro é super moderninho, é bem legal, eu achei bem bacana. Legal. E aí a gente fez um bate-papo, um jantar de massas na sexta-feira, que foi muito legal, foi com o Nilson, nosso amigo Nilson. Nilson, mais uma vez, obrigada por ter ido lá. A Denise também, Amaral, acabou aparecendo lá junto com o Nilson, a mulher do Nilson, e vários corredores participaram, junto com a Júlia, uma treinadora lá do Rio, a Júlia Russo. Então, a gente fez um bate-papo muito legal e foi muito gratificante. Muitas pessoas vieram agradecer, depois postaram, depois agradecendo. E no dia seguinte a gente fez, no sábado à noite, a gente fez da maratona, que aí não tinha espaço, porque era um espaço pequeno, a gente sabia que o espaço era pequeno. Eu vou pôr até algumas imagens aqui enquanto eu vou falando. A gente ficou tudo meio apertadinho lá naquela sala, refeitório, né? E com aquele mesão ali. Mas foram bate-papos assim, muito legais, e que depois na linha de chegada, que a galera via que a gente estava ali na linha de chegada, vários vieram abraçar e agradecer, e falar o quanto tinha valido participar daquele bate-papo, das dicas que receberam. O Celinho foi lá participar, a Aniele foi lá participar, o quanto tinha levado informação que impactaram no percurso, né? Então, assim, eu sou muito grata a todo mundo que entrou nessa história com a gente, foi lá, confiou, fez. Teve o jantar de massas também, que estava ótimo, né? Faltava alguma coisa, a gente enchia o saco do pessoal do Socialtel, eles repunham rapidinho. Ai, não come bacon! Traz sem bacon, eles resolviam o problema da galera. Então, assim, eles entraram. Eles deixaram a gente muito à vontade e acolheram muito a gente do Socialtel. Isso foi muito,
muito legal. Então, eu queria agradecer a Cíntia, a Bárbara, que são as gestoras da unidade da Lapa, a todo o time, acho que é Fábio, que era aquele cara que atendia ali, que fazia a reposição do jantar de massa, acho que é Fábio Pitbull, o apelido dele, uma coisa assim, super gente boa também, super, sempre disposto ali, atendendo todos os corredores, todos os momentos. Né? Então, foi uma experiência que foi muito legal a gente poder juntar tudo isso e agregar valor para essa experiência de corrida de alguns amigos corredores. Né? Não muitos, né? Porque o hotel não é tão grande, porque o jantar de massas tinha limite, porque o talk tinha limite de participação, mas foi muito legal e foi muito legal a participação de todo mundo. Então, de novo, agradecer, Rê, por estar lá nessa experiência com a gente, agradecer o Socialtel por ter acolhido a nossa ideia, embarcado com a gente nessa ideia, e teremos mais coisas por lá, fiquem ligados, tá? E também agradecer todos os corredores, tinha a galera de Brasília, tinha a galera do interior de São Paulo, tinha a galera de Recife, tinha a galera de todos os lugares naqueles bate-papos. Isso que é, para mim, o significado desse espírito da corrida, de comunidade da corrida. E é isso que a gente tenta trazer, impactar, compartilhar há 16 anos. Então, galera, obrigada. Hoje foi longo o bate-papo. Zé, logo temos no canal nossos vídeos de Normandia e Sol da Meia-Noite. Sol da Meia-Noite. Vamos ter mais conteúdos aqui. Logo a gente vai falar de Desafio da Ponte. Também vamos trazer algumas coisas de City Marathon, né? E a gente vai deixar alguns links de um pouco de tudo que a gente falou aqui. Obrigada. Bons treinos. Vamos tentar. Vou deixar uma reflexão que a gripe me deixou reflexiva. Vamos tentar curtir a corrida com o melhor que ela dá, que é saúde física, mental e emocional. Né? Vamos tentar pensar em informação e não em lacração. Termina com a ação, mas é bem diferente, lacração e informação. E vamos compartilhar esse tipo de coisa. Vamos ser generosos com a nossa corrida e com nossos amigos corredores. Eu senti muita falta disso em alguns aspectos lá no Rio de Janeiro. Então, por isso que quem também tiver essa vontade, que é uma vontade minha, e acho que dos dois aqui, amigos também, vem junto com a gente, segue aqui, fica com a gente, traz ideia, traz críticas, traz sugestão, que a gente está completando 16 anos agora em agosto, mas a gente tem muitos anos ainda pela frente nessa correria. Obrigada, até o próximo Corrida Cast. Isso aí, tchau. Tchau. Mas tem uma coisa